Olá, paz do Senhor. Meu nome é Rauan e eu queria compartilhar algo que o Senhor trouxe ao meu coração. O Senhor tem puxado minha orelha recentemente pelo fato de eu estar olhando mais para pessoas do que para Ele. Eu estar olhando mais para o ser humano do que para Cristo. E eu não estava percebendo isso até ele me alertar, né? Um amigo meu mandou mensagem e disse que sentiu no coração de falar isso, que eu tenho que tomar muito cuidado para não olhar para as pessoas e sim para Cristo. E eu falei, e ali foi uma confirmação. Eu tava percebendo isso um pouquinho antes, mas ali foi a confirmação, tipo, certeira de que eu tava fazendo isso. Porque assim, eu me converti há um tempo, só que eu me afastei e voltei para Cristo ano passado, em 2024. E aí eu comecei a olhar para as pessoas. Depois do amadurecimento na fé, é, eu tenho uma ânsia, eu tenho uma vontade, uma necessidade assim de ser agradável a Cristo, sabe? De desejar ser igual a Cristo. Eu sempre oro pedindo para que é, Ele crie em mim um coração limpo, um coração sincero, que eu seja uma pessoa sincera, que eu não seja uma pessoa falsa, egoísta. Eu quero ser, cara, eu quero ser Cristo. Eu quero ser igual a Cristo. Eu quero ser idêntico a Cristo. Só que eu olhava ao redor para as pessoas da minha igreja, das outras congregações, eu percebia que os jovens e principalmente os adultos, eles não pareciam querer nada disso, sabe? Isso me deixava muito triste. Por exemplo, após a minha conversão, eu recebi um amor muito grande pelas pessoas. E antes da minha conversão, eu era uma pessoa que tinha muita raiva. Então, é bem louco isso, parando pra pensar. Mas hoje, com Cristo, eu consigo ter um amor pelas pessoas, cara, extraordinário. Que eu não consigo ver uma pessoa precisando de ajuda e não ajudar, sabe? E eu quero sempre ajudar as pessoas e quero falar de Cristo para que as pessoas conheçam Cristo. Só que eu olhando para as pessoas da igreja, eu percebi que não. Elas não queriam isso. E isso me deixava muito triste, sabe? Parecia que eles não queriam melhorar, parecia que eles não oravam, parecia que eles eram tudo egoísta e só queriam saber deles mesmos e não perguntava se eu estava bem, mas me cobrava das coisas. Isso começou a me entristecer, sabe? E eu comecei a criar uma raiva dentro de mim, porque uma coisa que eu não suporto, de verdade mesmo, é crente que brinca de ser cristão. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. E é isso, ponto final. Isso é bíblico. Só que eu tava muito querendo certo pelo certo. Tipo, certo, certo, certo pelo certo. Tem que ser assim, se não for assim, não presta, sabe? E chegou ao ponto de eu estar querendo. Não falava diretamente para as pessoas, claro. Mas isso me corroía por dentro. E eu queria, porque queria que as pessoas queressem melhorar, tipo, quisessem melhorar, entende? Porque assim você se torna exemplo. E eu estou cansado de ver jovens que vão para a igreja, tocam na banda, é, ministram, faz alguma coisa na igreja, mas não servem a Cristo, não conhecem a Cristo, não teve um impacto com Cristo ainda, sabe? E trata as pessoas como fossem qualquer tipo de coisa. E cara, no mundo a coisa mais importante são pessoas. As pessoas dão valor para as coisas, as pessoas tiram o valor das coisas, as pessoas compram, vendem, produzem. Cara, as pessoas fazem tudo. As pessoas são tudo. E quando a gente partir aqui da Terra, a única coisa que a gente vai poder levar junto são almas. Não vai ser coisas, não vai ser carro, entende? A única coisa que a gente pode é, levar são pessoas. Pessoas, que nem a gente. E eu vi cristãos agindo com de qualquer maneira, como se não fosse cristão, como se não fosse pecado fazer determinada coisa, fazer determinado, falar determinadas palavras, agir de determinada forma. Isso estava me dando uma tristeza tão grande. É como se eu estivesse pegando a tristeza que Cristo estava sentindo e eu estava ficando para mim. E eu não estava liberando perdão para essas pessoas, entende? E esse chegou a um ponto muito triste, que teve um dia que quando Cristo me mostrou que eu tava assim, eu simplesmente entrei no quarto e comecei a liberar perdão. Tipo,
dizer que eu perdoava as pessoas, perdoava aquela determinada pessoa, perdoava aquela outra pessoa pelos pecados dela, porque eu tava enxergando o pecado de todo mundo, parece, praticamente, sabe? Isso tava me deixando triste. Não que eu achava que eu não tinha pecado, ou que eu era mais certo, mais perfeito que eles, não. Só que parecia que eu queria melhorar mais e eles me prejudicavam nisso, entende? Então chegou a um ponto de eu querer me afastar, me isolar e querer sair de perto de todo mundo, sabe? Até um dia de eu não querer mais ir pra igreja. E isso é algo bem sério, sabe? Porque a gente precisa estar na igreja, a gente precisa ter comunhão, a gente precisa socializar com as pessoas, né? Só que isso tava me entristecendo ao ponto de eu não querer. Cara, queria estar na igreja, eu queria buscar Cristo em casa. E isso é perigoso, isso não é certo, né? Mas, Cristo abriu os meus olhos. E talvez se você estiver passando por esse processo também, eu queria dizer: não olhe para as pessoas, olhem para Cristo. E peça ajuda de Cristo para olhar para Ele. Peça ajuda do Espírito Santo. Diz: Espírito Santo, me ajuda a olhar somente para a cruz. Me ajuda a olhar somente para Cristo. Porque as pessoas são falhas, as pessoas erram. A gente começa a perceber os erros das pessoas e a gente vai se entristecendo mais e mais e mais, sabe? E isso acaba prejudicando a gente e as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente acaba descontando nelas, a gente acaba não fazendo o que tem que fazer, a gente acaba desanimando. Mas o que eu tenho para dizer é isso. Foca em Cristo. Peça ajuda do Espírito Santo para focar em Cristo. E queira sempre melhorar, mas vá devagar. Pergunte e peça para Cristo te ensinar aquilo que é necessário você aprender. Peça para Cristo te mostrar aquilo que é necessário você ver, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Então, é isso. Que Deus abençoe e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém. E compartilha com alguém que, né, talvez precise escutar essa mensagem. E se inscreve, deixa o like aí, porque você vai estar abençoando outras pessoas e vai estar me ajudando também. Obrigado.